Vamos a mais uma aula sobre funções. Hoje a nossa aula número 6. Vamos lá. Bom, vamos falar hoje sobre a função afim. E o que é, na verdade, uma função afim? Quero que vocês saibam o seguinte, que não tem nada de novo nessa parte de funções, basicamente. É voltado para o conteúdo que a gente já viu lá atrás sobre funções, certo? Então vamos lá. O que é uma função afim? Chama-se função polinomial do primeiro grau. Ou seja, olha, quando lembrar que função polinomial do primeiro grau, quer dizer aqui o seguinte, que o expoente da variável, o expoente da incógnita vai ser 1. O expoente da variável vai ser 1, certo? Então, por isso que do primeiro grau, a gente vai chamar de função polinomial do primeiro grau ou função afim. Qualquer função f de reais em reais, ou seja, o domínio é um número real e a imagem também é um número real, dada por uma lei da forma f de x igual a x mais b. Vamos entender agora quem seja esse ax, esse a e esse b, certo? Em que a e b são números reais dados. Esse a e esse b são números reais, quaisquer números reais, exceto que o a não pode ser zero. Então perceba, b pode ser qualquer valor, certo? Então o que acontece? É uma função com essa cara aqui, ok? Lembrando que esse a aqui não pode ser zero, certo? Vamos lá, vamos ver alguns exemplos. Olha só, aqui nós temos uma função afim ou uma função polinomial do primeiro grau, certo? Do primeiro grau, aí perceba que o expoente de x é 1. E nesse caso aqui, o que acontece? A é quem? A é 5, olha, A é o coeficiente de x. E quem é B? B nesse caso aí é menos 3, tranquilo? Vamos para outro exemplo, olha só, nós temos essa função aqui, g de x, olha, certo? Quem é A? Olha, gente, A é o coeficiente de x, menos 2. E quem é B? Menos 7, certo? Ok, vamos para outro. Nós temos essa agora aqui, y é igual a 4x. Só fazendo um pequeno lembrete, você sabe que isso aqui é a mesma coisa que y, certo? Então, gente, quem é A aqui? A é 4, não é isso? E B? Não temos. Então, se não temos, quem é B? 0. Ok? Muito bem. Então, tá aí, nós temos alguns exemplos de função polinomial do primeiro grau ou função afim, certo? Então, lembre-se que função afim e função polinomial do primeiro grau é a mesma coisa, ok? Olha só, um outro exemplo, você tem h de x igual a x sobre 2 menos 2 terços. E aí o que vai acontecer? Gente, lembre-se, aqui, olha, o coeficiente de x aqui está na frente do x aqui. X é a mesma coisa que 1x, então aqui você tem 1 e aqui embaixo 2, não é isso? Como denominador. Então, o que acontece? O coeficiente, ou seja, o a vai ser 1 meio. E o b? Olha, 1, porque olha, 1 na frente do x, certo, gente? E 2 aqui embaixo, então 1 meio. E b, quem é b? B vai ser 2 terços, negativo, né? Menos 2 terços. Tá aí, gente. Ok? Vamos para o próximo quadro. Olha só. Caso particular da função afim, certo? Gente, toda função polinomial do primeiro grau desse tipo aqui, que é uma função afim, em que, olha só, em que b seja zero, ou seja, isso aqui vai zerar, ó, isso aqui vai zerar, vai ficar só y igual a x, recebe o nome de função linear, certo? Então, o que acontece? Toda vez que b for zero, a função será uma função linear. Vou voltar lá no outro quadro, só para que vocês vejam uma coisa, olha só. Esse caso aqui, olha, essa função aqui ela é linear, ela é a função afim? Sim, mas só que ela recebe um nome especial, ela é uma função linear. Por que uma função linear? Porque b é zero, certo? Então, em todos os casos de uma função afim em que b for zero, a função recebe o nome de função linear, ok? Exemplo, olha só, nós temos aqui y igual a 2x, perceba que a é 2, b não tem, ou seja, b é zero. Olha aqui, y igual a 1 quinto, quem é a? Vamos ver, vamos parar. Quem é que está na frente do x aqui? 1 sobre 5, não é isso? Então, 1 quinto é o A e B é 0. E aqui, y é igual a x, ou seja, quem é A? 1, certo? E etc. Eu poderia ter infinitos exemplos, ok? Gráficos dessa função. Olha só, gente. Primeiro, demonstra-se, e a gente não vai fazer isso aqui, que o gráfico dessa função é uma função polinomial do primeiro grau, certo? Aliás, vou repetir. Demonstra-se que esse gráfico aqui é uma reta, ok? Então, o gráfico de uma função polinomial, ou seja, o gráfico de uma função afim, o gráfico de uma função afim é uma reta, certo? E olha só,
Tem na verdade um postulado lá na geometria muito interessante que diz o seguinte: se você tem dois pontos quaisquer, certo? Você tem dois pontos, esses dois pontos determinam uma reta. Então a gente vai usar essa ideia daqui a pouco para construir gráficos, ok? Vamos para o próximo quadro. Olha só, um exemplo. Gente, é o seguinte, eu tenho isso aqui, olha, construir o gráfico dessa função, certo? Então, o que acontece? Y é igual a 3x menos 6, ok? O que eu vou fazer aqui? Atribuir valores a x para encontrar o valor de y. Daqui a pouco eu vou explicar uma forma mais tranquila de construir o gráfico, certo? Então, primeiro passo, quando x é zero. Por que eu estou usando aqui x igual a zero? Porque eu sei que quando x é zero, certo? Quando x é zero, o gráfico vai cortar justamente o eixo y num ponto que pertence ao eixo y, ok? Então, vamos aí, o que acontece? Quando x é zero, a gente substitui aqui, olha, 3 vezes 0 menos 6, isso aqui é igual, olha, a 0 menos 6. E nós sabemos que 0 menos 6 vai dar quem? Vai dar menos 6. Então, a gente vai ter o ponto 0 e menos 6. X é 0, y é menos 6. Vamos para um outro ponto. Quando x for 1, então a gente vai substituir aqui, ó, 3 vezes 1, certo? 3 vezes 1 menos 6. Então, vai ficar como? Vai ficar 3 vezes 1, 3, menos 6, que vai ser igual a menos 3. Então, qual vai ser o ponto? O ponto vai ser 1 e menos 3, certo? Vamos lá. Tá aí, eu só determinei só dois pontos, ok? Dois pontos, porque se você tem dois pontos quaisquer, é só você unir esses dois pontos com uma reta e aí você vai ter o gráfico da função, ok? Então, assim, o gráfico dessa função é esse aqui, olha, perceba. Apresentei o ponto, olha, 0 e menos 6, então x é 0, y é menos 6, o ponto fica no eixo y. Depois quem foi? 1 e 3, olha, aqui é 1 e aqui é menos 3, melhor dizendo, aqui eu coloquei 3, aqui é menos 3, certo, gente? Menos 3, por favor. Então, o que acontece? 1 e menos 3, está aqui. Então, unindo esses dois pontos, olha, passo aqui uma reta passando por esses dois pontos, eu tenho o gráfico, certo? Vamos para o próximo quadro. Olha só, gente. Agora, deu o contrário, certo? Ele deu esse gráfico aqui, certo? Deu esse gráfico aqui. E o que foi que aconteceu? E deu aqui a função afim, na sua forma genérica. Ele quer que a gente determine os valores de A e de B. Olha só, vamos parar aqui, vamos analisar o gráfico. Presta atenção, vamos para esse ponto aqui, por exemplo. Aqui x é menos 2. Beleza, x é menos 2. E quem é y? Se o ponto está no eixo x, y é 0. Lembre-se, toda vez, o ponto está no eixo x, y é 0. O ponto está no eixo y, x é 0. Certo? Então, aqui o ponto, esse ponto aqui vai ser menos 2, que é o valor de x, e y é 0. E esse ponto aqui vai ser quem? Quem é x? É 0 e quem é y? 4. O que é que eu vou fazer? Pegar esse ponto aqui, que é menos 2 e 0, e pegar esse ponto aqui, que é 0 e 4, e vou substituir aqui, olha. Vou substituir aqui. Então, veja só, vai ficar assim, olha. No gráfico nós temos esse ponto aqui, olha. X é 0, y é 4. E esse ponto aqui, x é menos 2, y é 0. Ok, vamos lá. Vamos substituir esse ponto aqui, olha, nesta função. Olha, y é 0, x é 4. Então, vai ficar assim, olha. Y igual a x mais b. Olha só, o que é que vai acontecer? X é 0, melhor dizendo. 4, olha, igual a, quem é x? 0. Então, A vezes 0 mais B. Ok? Vamos resolver isso aqui agora, olha. Vai ficar como? Gente, é 4. Aí vai fazer o quê? A vezes 0 é 0. Sobra apenas B. Então, fica 4 igual a B. Ou seja, B é 4, certo? Então, já sabemos quem é o valor de B. B é 4. Ele quer saber quem são os valores de A e de B. Então, já sabe que B é 4. Vamos substituir outro ponto agora e encontrar o valor de A. Então, olha, assim, olha aqui, esse ponto aqui. Quem é y? Olha, y é 0. Quem é x? Menos 2. Então, vai ficar 0 igual a vezes menos 2, mais b. Lembrando que b a gente já sabe quem é, olha. Então, vou substituir agora, certo? Vai ficar o quê? 0 igual, olha, a vezes menos 2 dá menos 2a. Nós sabemos que b é 4, então, mais 4. Vamos resolver essa equaçãozinha aqui, certo, gente? Passando o a para o outro lado, olha, vem 2a e o 4 permanecendo aí à direita, olha, fica 4.
2 está multiplicando, passa dividindo. A é igual a 4 sobre 2. O que que acontece? A é igual a 2. Ok, gente? Então, tá aí. Nós temos esta função. Nós temos os valores, na verdade, de A e de B. B é 4 e A é menos 2. Voltar lá, certo? B é 4 e A é menos 2. Ok, gente? Então, tá aí. Então, o que foi que aconteceu? Eu peguei um exemplo e construí o gráfico da função e peguei outro exemplo que tinha o gráfico e determinei justamente os coeficientes. O coeficiente A e o valor de B, certo? Vamos para o próximo. Zero ou raiz de uma função. Gente, essa ideia aqui vai ser usada mais adiante, certo? Zero ou raiz da função. Muito prático isso aqui, bem tranquilo mesmo, certo? O que acontece? Denominamos zero ou raiz de uma função f, de uma função f, de uma função qualquer, o número x, tal que f de x é igual a zero. No caso da função f de x igual a x mais b, temos o seguinte. Olha só, o que é que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou substituir f de x por zero. É isso que eu vou fazer. Simplesmente substituir f de x por zero. E aí eu vou encontrar o valor de x. Olha só. Se f de x é zero, então o que acontece? Eu vou ter ax mais b igual a zero. Eu vou ter o quê? Ax igual a mais b passa menos b. Eu vou ter o quê? X é igual a menos b sobre a. Tá aí. Beleza. Vamos para um exemplo numérico. Olha só. Vamos determinar o zero dessa função. Olha, a gente vai determinar o zero dessa função, construir o gráfico dessa mesma função e entender o significado geométrico do zero da função. Ok? Muito bem. Olha só, preste atenção aqui uma coisa. Eu quero determinar o zero dessa função. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar isso aqui, olha, 2x menos 2, igualar a zero. Gente, é isso, igualar a zero. Então, o que é que acontece? Eu vou ter o seguinte, olha, 2x menos 2 igual a zero. Passa o 2 para o outro lado, vai ficar como? Vai ficar 2x igual a 2. 2 está multiplicando, passa dividindo. 2 sobre 2, ou seja, x é igual a 1. Não é isso, gente? Então, logo nós temos o ponto 1 e 0, ok? Beleza. Olha só, já com o olho no futuro. O que é que acontece? Certo? Se eu quero construir o gráfico, perceba que para eu construir o gráfico eu só preciso de 2 pontos. Então eu já tenho um ponto aqui, olha. E vamos entender o que é que esse ponto significa. Quando eu determinei aqui o zero da função aqui, na verdade que eu encontrei x igual a 1, o que eu encontrei foi o seguinte, foi o ponto, esse ponto aqui, olha, em que o gráfico vai cortar o eixo x. Então quando você joga lá x igual a zero, você vai encontrar aliás, x igual a zero, não, desculpa, f de x igual a zero, vocês vão encontrar o ponto em que o gráfico corta o eixo x. Ou seja, você igualar y a zero, você encontra o ponto que o gráfico corta o eixo x. Ok? Beleza. Então, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou calcular outro ponto. O gráfico ele vai cortar o eixo x e vai cortar também o eixo y. Quando ele cortar o eixo y, o que é que acontece? O x vai ser zero. É isso. Prático assim, certo? Então, para x igual a zero, o que é que eu vou fazer? Substituir naquela função. Vai ficar como y igual a 2x menos 2. Olha só, y é igual a 2 vezes 0 menos 2. Olha só, y é igual a 0 menos 2, o que implica que y é menos 2. Assim eu tenho outro ponto, olha. Beleza, eu tenho o ponto agora 0 e menos 2, certo? Então, vamos só recapitular. Você quer calcular o zero da função igual a y, f de x, na verdade, igual a zero. E aí você calcula. Ok? Aí eu quero construir o gráfico. Beleza, eu já tenho aquele ponto lá. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou igualar y a zero. E aí encontro outro ponto, certo? E agora vamos aí. Vamos construir o gráfico. Olha só. A gente encontrou há pouco que x era 1 e y era 0. E agora, nesse último exemplo, a gente encontrou que x é 0, está aqui. Quem é y? Menos 2. Está aí. Então, esse é o gráfico da função. Certo, gente? Então, uma dica. Você quer construir o gráfico da função, o que é que você deve fazer? Calcule a raiz da função. Como é que eu calculo a raiz da função? Igualando f de x a zero. E depois, para eu encontrar outro ponto, o que é que eu faço? Igualo x a zero, certo? E aí é simples, só traçar a reta passando por esses pontos. Ok, gente? Então tá aí, gente. Nossa aula foi uma aula curta, certo? Foi uma aula curta. Estamos terminando, na verdade, bem tranquila, certo? Então, vamos só concluir aqui. O zero de uma função polinomial do primeiro grau é um único ponto.
e corresponde à abscissa, ou seja, ao valor de x do ponto em que a reta intersecta o eixo x. Certo, gente? Então tá aí. Essa foi nossa aula de hoje. Obrigado a todos. Assistam com calma, certo? Vou passar uma atividade para vocês e vocês irão resolver. Ok, gente? Obrigado.